Então, gente, como eu estava falando para vocês, isso aqui é só uma aula de revisão, porque para o próximo ciclo é que a gente vai ter condição de ir por unidade, fazendo vídeos, aulas ou aulas mesmo presenciais. Então, como aula de revisão, a gente vai focar diretamente nas questões que vão cair na prova. Né? Não vou dar as questões aqui. Vocês vão reconhecer muita coisa. Né? Vocês estão aqui ou que estão vendo essa aula lá da sua casa, vocês vão reconhecer muita coisa daqui na sua prova. Mas com valores diferentes, ou então questões que eu botei aqui para elucidar as questões da prova para vocês depois. Então, assim, aquelas dúvidas pontuais da força de atrito, a gente não vai entrar muito nelas, mas para o próximo ciclo, quando vocês passarem para a segunda etapa de física, se Deus quiser, né, aí a gente vai fazer tudo mais bonitinho. Então, vamos começar pelas unidades 1 e 2. Juntei elas, na prova também elas estão juntas numa parte só, porque elas têm muito a ver. Tá? A gente, na cinemática, a gente já vai para movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, mas se a gente não tiver aprendido as transformações aqui, ó, a gente não transforma quilômetro em metro, né, que às vezes o exercício deseja que a gente faça isso, não transforma segundo em hora e etc. Então, vamos primeiro, né, fixar bem isso daqui das transformações. Acredito que com a gente fazendo aqui ao vivo, vocês vão fixar muito mais. Mas assim, se tiver ainda restado dúvida do que a gente vai fazer aqui, por favor, ó, levante a mão e a gente sana, tá? Porque a intenção é essa. Então, eu estou dando um exemplo aqui de um Tiago aqui, vamos dar um nome aí. O Tiago vai até a padaria, que fica a 3 quilômetros da casa dele, né? E ele vai comprar 600 gramas de tomate, certo? E ele faz isso de ir até a padaria em 40 minutos. Tá? Essas são as nossas informações do problema que eu disse que eu não ia ficar escrevendo. Se vocês quiserem anotar, ou se vocês entenderem do desenho mesmo que vocês desenharam aí, perfeito. Fica a critério de vocês. Então, o Tiago, ele tem um irmão mais novo, sabe? E ele quer impressionar, o irmão dele está começando com aquelas perguntas, todo curioso. E o Tiago quer impressionar ele quer transformar esse 3 quilômetros em uma distância muito maior, falar com o irmão dele que ele andou muito mais, e quer dizer que comprou muito pouco, andou muito para comprar muito pouco de tomate, tá? E quer também exagerar o tempo dele. Então, como é que a gente vai fazer o Tiago fazer isso? Vamos ajudar ele a exagerar as medidas. Então, o Tiago vai transformar quilômetro em quê? O que vocês me sugerem? Em metros, né? Concorda que em metro vai dar uma distância muito maior? Né? Então, vamos lá. Corto. Viu, gente? Mas... beleza. Então, 3 quilômetros em metros. Como é que a gente transforma isso daqui? Então, presta bastante atenção, que é agora que eu vou dar o pulo do gato. Ó. 3 quilômetros, eu estou partindo dessa medida, né, uma medida em quilômetros, eu estou partindo dessa medida e quero chegar nessa. Então, vou colocar aqui essa minha primeira medida. A minha primeira medida, eu vou colocar ela no quilômetro, tá? Na casinha do quilômetro. 3, certo? A minha segunda medida está em metros. Aí, como é que eu faço para chegar da minha primeira medida, que é na casinha do quilômetro, para a minha segunda medida, que é na casinha do metro? Eu vou acrescentando o número até chegar no metro. Mas pode ser qualquer número? Tem que ser o quê? O zero, né? Vou acrescentando zeros. Cheguei no metro? Então, coloco uma vírgula aqui, ó, tá? Para dizer que eu acabei, que eu cheguei, tá bom? Então, 3 quilômetros em metros fica quanto? Ó, 3 e mais 3 zeros, isso, 3.000 metros. Tudo bem. Tá? Dúvidas? Irene? Não? E agora, a mesma coisa a gente vai fazer para o tomate. Quilo, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, bora lá. Eu quero transformar agora 600 gramas em... Como é que ele exagera essa medida para menos, hein?
miligramas? Se fosse miligramas, a medida ia ficar enorme. Como é que ele exagera? Ele transforma de grama para qual? Para quilograma, certo? Se ele pegar uma medida em grama e transformar para quilograma, a medida vai ficar um pouco menorzinha, vai ficar pequenininha, concorda? Vamos ver se fica mesmo? Então, 600 gramas, ele quer transformar para quilograma. Quero expressar 600 gramas em quilograma, tá? Como é que vai ficar, então? Lembra, eu coloco a minha medida, a minha primeira medida, em qual casinha? Na de grama, tá? Como é que eu vou colocar, aquela lá era um número só, era o 3. Como é que eu vou colocar 3 algarismos no grama? É assim, ó? É? Separa. Sabe por quê? A regra dessas casinhas aqui é que tem que deixar um algarismo por casa, tá? Então, qual é o algarismo que eu tenho que deixar? O último, viu, gente? Sempre o último. Ou, vamos supor, 5,46, eu deixo o último? Não. Porque o 5,46 a vírgula está parando o 5, ó. Então, eu vou sempre deixar o que estiver parando na vírgula. Como esses não tem vírgula, é o último. Mas se tiver vírgula, é sempre o número que tiver antes da vírgula, tá? Então, no caso do 5,45, rapidinho, seria assim, ó. 5 e o 45 viria aqui, que a vírgula está aqui, tá? Então, ache a casinha que você quer deixar a sua medida. No caso, é a grama. E aí, use essa regra. É o último número, quando o número não tem vírgula, ou é o algarismo antes da vírgula, tá bom? Anotem isso daí, se precisar. Mas eu acredito que no exercício da prova, eu acredito, não vi a prova, não vai ter de vírgula, não. Mas é importante saber. Ô, Maísa. Esse povo tá fazendo festa hoje aqui. Essas coisas inéditas, né? Tá vendo, gente? Ó, pro semestre que vem não vai ser inédito. Pro semestre não, pro ciclo que vem. Então, voltando aqui. Então, ó, a nossa medida, então, não é 5,45, é 600. Agora me falam aí, como é que eu vou colocar, que número eu vou colocar aqui? 0. Aonde eu coloco o outro 0? Hã? Decagrama, isso. E aonde eu coloco 6? No hectograma. Tá? Beleza? Então, quanto que é? Só que eu quero chegar no quilo, certo? A casinha do quilo ainda não está preenchida. Eu preencho com o quê? Com 0 e uma vírgula, para dizer que eu parei, que eu cheguei na minha casa certa. Tá bom? Então, vai ficar 0. 600 gramas expresso em quilograma é 0,600 quilogramas. Ou seja, esses zeros aqui não vão valer muito. Fica 0,6 quilogramas. Tá? E aí, o que mais? Agora falta os minutos, né? 40 minutos para... Vocês querem copiar alguma coisa? Estou andando muito depressa, né? Pode ir falando? 40 minutos a gente quer expressar em algum número que faça o Tiago falar, nossa, eu demorei muito tempo para chegar na padaria. Em que a gente expressa? Para o número ficar maior. Segundos, vocês já estão pegando, né? Vou colocar aqui, no horizontal mesmo. 40 minutos eu quero transformar em segundos, tá? Como que fica? Aqui a gente já não tem essas tabelinhas mais para nos ajudar, mas a gente tem do nosso dia a dia, né, gente? A gente sabe que 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Minuto, por enquanto. E 1 minuto? 60 segundos, que era o que você queria falar. Porque a gente não estava falando nada de hora, né, professora? Que você está falando de hora, professora? Você está certa. Eu estava falando de segundo, de repente comecei a falar de hora. É só porque do nosso dia a dia isso é muito comum. Então, assim, eu percebo que vocês têm mais facilidade com a questão da transformação de tempo, porque a gente está usando muito o tempo todo, né? Então, aí agora talvez venha uma questão, se não conseguir fazer isso aqui, é uma questão de matemática. Então, vamos entender como funciona. 40 minutos em segundos é 40 vezes 1 minuto. 40 minutos. Tipo
Tipo assim, 40 vezes 1 minuto. Que é igual a 40 vezes, quanto que a gente viu que é 1 minuto? 60 segundos. E aí é só multiplicar o 40 pelo 60, que você já vai ter a medida em segundos. Entendeu? Então, assim, toda vez que eu falo 40 minutos, é 40 vezes 1 minuto. Tá? 40 metros é 40 vezes 1 metro, dá na mesma, porque 40 vezes 1, né? Então, 40 vezes 1 minuto é 40 vezes 60 segundos. Ok, gente? Que aí vai dar 4 vezes 6. Vocês vão ter a calculadora lá, mas vai dar... Essa conta é fácil de fazer. 4 vezes 6, 24, mais 2 zeros aqui. Então, o que o Tiago vai falar? Irene, Tiago, começa a frase aí pra gente. O Tiago vai falar pro irmão dele o quê? Fala a questão da... Fui até a padaria... Como é que é? Nossa, caminhei... Quanto? Quanto que ele caminhou? Três quilômetros, né? Mas ele vai falar para o irmão... Metros. Isso. Então, ele vai falar para o irmão que ele caminhou 3.000 metros para comprar apenas... Diga aí, Marina. Marina, né? Isso. Menos do que 1 quilo de tomate, né? 0,6. E demorou quanto tempo? Então, ele exagerou as medidas aí. Beleza, gente. Transformações que eu tinha para falar para vocês é isso daí. Agora eu abro para as dúvidas. Vocês têm alguma dúvida pontual disso? Essa cara, Irene. Não, mas assim, restou disso. É que a gente está sem tempo. Irene, e aí? Que carinha foi essa? Ah, a gente vai chegar lá ainda. Então tá ótimo. Achei que fosse aqui, mas aqui restou dúvida? Então tá. Então eu vou fazer aqui embaixo sem apagar. Ou já pode apagar? Vocês já copiaram? Já? Então, outro exercício, ó, imagina um caminhão, tá andando numa estrada à noite, né, com sono, e ele tá andando a 30 metros por segundo. Seria mais ou menos uns 100 e pouco quilômetros por hora, tá? Mas eu vou colocar a velocidade dele em metros por segundo. Então, o caminhão está andando a 30 metros por segundo e, de repente, ele dá uma cochilada, tá? Deixa eu ver quanto que eu coloquei aqui. 3 segundos. Certo? Velocidade 30 metros por segundo. E ele deu uma cochilada, de repente, 3 segundos. E essa é mais ou menos a velocidade de um caminhão à noite mesmo, assim, numa estrada. Porque se você converter isso daqui para quilômetros por hora, vai dar aproximadamente isso, 100 e pouco. Tá? É só multiplicar por 3,6 aqui. Mas a gente não vai entrar nisso, a gente só está transformando, a gente não tem transformado nessas unidades velocidade, só distância e tempo. Certo? Então tá. Eu quero saber, se ele deu uma cochilada de 3 segundos a essa velocidade, qual é a distância, quanto em metros ele andou desacordado? 90? Nossa, que resposta rápida. Como é que você fez? Olha só, é isso mesmo, né? Vamos acompanhar o raciocínio dela, gente? Ó, qual é a fórmula que ela usou? A fórmula de distância que a gente conhece, sendo que a velocidade é constante, viu, gente? Essa fórmula é só para quando a velocidade do caminhão é constante. É igual a V vezes T. Ou seja, a distância, o deslocamento do corpo vai ser igual sempre à velocidade do corpo vezes o tempo daquele deslocamento. Tá? Que é justamente o que a gente quer. Quanto que o caminhão andou desgovernado naquele tempo que o motorista cochilou, se a velocidade do motorista era 30 metros por segundo.
Até aqui tudo bem? A montagem do exercício? Agora, a conta que ela fez de cabeça já multiplicou o 30, porque está tudo na mesma unidade mesmo, ó, segundo, 30 por 3. Tá? O tempo a gente substituiu por 3 segundos e a velocidade a gente substituiu por 30. Tá bom? E aí a distância vai dar 30 vezes 3, 90 metros. Atenção, é 90 metros por segundo? 90 metros. Metros por segundo é a unidade de velocidade, tá? E aí, o que eu percebo que vocês têm um pouco de dúvida, não sei vocês, né, gente, que estão aqui, mas as pessoas que me procuraram no plantão de dúvidas. Jorge, minha movimentação tá boa? Tá. As pessoas que me procuraram no plantão de dúvidas, às vezes conseguiam fazer essa, mas não conseguiam depois inverter a fórmula para calcular o tempo. Vamos supor. Né? Então, vamos fazer. Ó, isso aqui eu vou ter que abrir um parênteses meio matemático aqui, tá? Para explicar para vocês. Imaginem que vocês têm uma balança. E de um lado, vou até fazer com números, tá? Melhor. Dois vezes 10 dá quanto? 20. Então, imagina que vocês têm uma balança e de um lado da balança vocês têm 2 vezes 10 e do outro lado vocês têm o 20. Se você quer, aí, detalhe, quando eu peço para a pessoa calcular o tempo e ela tem essa fórmula D é igual a V vezes T, ela vai precisar necessariamente isolar o tempo. O que é isolar o tempo? Deixar o tempo sozinho de um lado da igualdade e botar as outras coisas tudo para o outro lado. Aqui o tempo está sozinho? Não, tem uma velocidade, está multiplicado por uma velocidade. Então, é esse jogo que a gente vai ter que fazer. Da mesma forma, vamos supor que o 2 fosse o tempo, 2 segundos. O 2 não está sozinho aqui, mas como é que eu deixo ele sozinho aqui? Eu jogo 10 para lá, certo? Agora, pensa o seguinte, se o 2 vai ficar sozinho aqui, esse número deu uma diminuída, certo? A balança vai fazer o quê? Tum? Certo? Para a balança não fazer aqui tum, porque vai continuar igual, esse número daqui do lado vai ter que diminuir também, tá bom? Então, quando o 10 vai para lá, ele vai multiplicando. Isso aqui vai virar 20 vezes 10, 200? De jeito nenhum. Isso aqui vai virar 20 dividido por 10, que é 2. Tá bom? Então, 2 isolou aqui, 20 dividido por 10, isso aqui dá 2 também. 2 igual a 2. Entenderam mais ou menos? Então, mais ou menos, né? Porque agora eu vou fazer isso virar uma regra, tá? A gente entendeu, agora vamos fazer virar regra. Da equação D é igual a V vezes T, toda vez que eu quero isolar ou V ou T, eu tenho que jogar, vamos supor que eu quero isolar o V, tenho que jogar então o T para o outro lado. Se o T estava multiplicando de um lado, ele vai ser jogado... Exatamente, é essa a regra. Ele vai passar dividindo. Dividindo quem? Quem está do outro lado, que no caso era o D. D, e aí o T vai passar dividindo o D. Entendeu? A mesma coisa para o T, ó. Para isolar ele, a gente vai ter que passar o V que estava multiplicando, dividindo o D. Entendeu? Agora sim? Diga. Ah, muito bom. Muito bom, obrigada. Outra coisa, vou ensinar um macete do colega ali, muito bem lembrado. Ó, ele faz um triângulo, só que aí o problema é que tem que decorar as posições das coisas no triângulo, né? Mas não é difícil, não. O que é esse triângulo para ele? Ele fala assim, que o D, ele decora a fórmula, essa fórmula aqui, ó, que eu vou circular. Ele decora essa fórmula dessa maneira aqui, ó. Ele deixa o D isolado lá, porque o D é o que está isolado, né? D é igual a V vezes T. O V vezes T estão pertinho, né? Aí, quando ele quer saber qual é o V, ele tampa o V e faz V é igual a D sobre T. E não é legal essa daí? Ah, obrigada. E aí, tá vendo a diferença de uma videoaula e de uma aula presencial gravada? E se ele quer saber qual é o T? T é igual a D dividido por V, né? Distância.
distância percorrida, deslocamento da casa do Tiago até a padaria, certo? Deslocamento do caminhão desgovernado. E esse que é o seu D. Podemos passar para as leis de Newton, que a Irene tem dúvida. Ai, meu Deus, a Irene tem dúvida. Será que eu vou saber sanar a dúvida dela? Ai, meu Deus. Ou vou botar mais dúvida? Unidade 3 agora. Eu queria 3, vai sobrar só um, né? Eu queria 3 voluntários para vir aqui na frente. Sério, gente? Não faz isso comigo, não. Senão meu desenho vai ficar muito complexo aqui. Não, é para vocês... Eu nem sei se eu vou convencer eles a movimentar. É só para vocês conseguirem visualizar melhor. Pode ser 2 pessoas só, acho que já dá. É. Só para ficar em pé aqui. Cean. Não sei nem o que é Cean. Ah, não conheço. Dá essa reação. O aluno reagia. Legal. Não vou pedir isso, não. Ó, o que eu queria, na verdade, é que a gente teve no fórum uma situação de cabo de guerra. Eu queria que vocês 2 tentassem simular um cabo de guerra. Eu não tenho corda em casa. Eu ia pedir para vocês fingirem que metade do braço é o braço mesmo, metade do braço é a corda. Então, estica perguntas que eu quero fazer para vocês. Irene contra Marina. A Marina, ela está puxando a Irene? Sim ou não? Sim. Diretamente ou indiretamente? A força, ela está encostando na Irene? Ah, então é indiretamente, certo? Porque se ela estivesse encostando na Irene, concordo que ela está puxando a Irene. Ela não está puxando a Irene. O que ela está puxando, na verdade? Está puxando o cabo, a corda. Tá? Então, existe força da Marina sobre a Irene? Até existe, mas é uma força indireta. Tá? A Irene, a mesma coisa. Está puxando o quê? O cabo. Mas a Irene, você está sentindo alguma força puxando você? Faz força aí, porque ela tem que sentir. Você está sentindo alguma força puxando você? Mas a Marina não está te puxando. Quem é que está te puxando? O cabo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Fica aí só um pouquinho, meninas, só para eles visualizarem mais. Sobre a Irene, está atuando que força? A força... Vou desenhar a Irene aqui. Não, mas não vai ser... Eu vou desenhar 2 paus. A Irene vai ser pauzinho. Ó, na mão da Irene tem algo puxando ela, ó. Puxando ela para a direita, tá? Que é a direção da Marina. Tá? Que força é essa? É a força do cabo. Força de tração do cabo. Chama força de tração quando a corda está esticada, sabe? Força de tração do cabo ou da corda. É a força que está atuando na Irene. E a Irene, por sua vez... Mas eu vou falar só das forças que estão atuando na Irene. Não vou falar das forças que ela está exercendo em ninguém, não. As forças que estão atuando na Irene são a força do cabo e a força... Por que a Irene não vai lá para a Marina? A força do atrito. Ela está encostando no chão, o chão está... Se isso aqui fosse gelo, se fosse patinação, a partir do momento que a Marina deu impulso lá nela, tanto a Marina ia ir para lá como ela também, sem governo, né? Agora, o chão impede que ela vá,
Então, o chão está fazendo uma força para que lado? Se essa força do cabo está tendendo a puxar... Desculpa, gente, essa força está para cá. Está puxando a Marina para a direita. Ninguém me conserta. A força, então, está puxando a Marina para a direita. A força de atrito tem que, então, puxar... Marina não, a Irene, desculpa. Gente, confusão que eu fiz. Vamos começar de novo. A Irene está sendo puxada para a direita pela força do cabo, certo? E, então, qual é a força que está equilibrando, deixando ela paradinha aí? Força de atrito, que está para a esquerda. Concordam? Se as duas forças estivessem para a direita, elas iam estar empurrando a Irene para a direita. Mas como tem uma para um lado, outra para o outro... E essas forças aqui, gente, elas vão ser iguais, porque a Irene está em equilíbrio. Ela, tá vendo? Está paradinha. Então, a resultante de forças aqui é 0. Já vou falar sobre isso, mas vou deixar as meninas numa situação melhor. Só quero mais um exemplo aqui com vocês assim. Seguinte. Quando a gente analisa só as forças que estão atuando em um corpo, no caso, por exemplo, no corpo da Irene, a gente analisa a primeira lei de Newton, que é assim, um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né, com velocidade constante, se sobre ele, a resultante de todas as forças sobre ele for 0. Essa é a primeira lei de Newton. A resultante das forças as forças sobre a Irene são a de atrito, para a esquerda, e a da Marina, através da corda, para a direita, e elas estão resultando 0. Por exemplo, se a Marina estiver aplicando 10 newtons de força, qual que é a força de atrito? 10 newtons, entendeu? Então, 10 newtons menos 10 newtons dá 0, tá ok? E isso gera o equilíbrio da Irene, tá? Agora, vamos pular a segunda lei de Newton, porque a segunda vocês já vão estar sentadinhas e tal. Não, calma. Vamos pular a segunda e vamos para a terceira, que eu preciso de vocês ainda. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Nos diz que é como a Marina estava dando o exemplo do professor dela. Fala aí de novo o exemplo do teu professor, vai, por favor. Né? E isso, assim, o professor dela estava brincando no nível psicológico, né? Você não fica realmente inerte a uma... Constrangedor, né, Marina? Muito bem. Esse povo vai ganhar nota na prova. Ah, tá. Ah, Marina, você pode dar o exemplo do seu professor para a gente? Por exemplo, se alguém te bate, você vai reagir. Ou vai tentar, pelo menos, se proteger. Isso é uma reação. Não tem como. Ok. E isso é uma reação mais psicológica, né, gente? Mas, assim, fisicamente também acontece a mesma coisa. Ninguém fica inerte a uma ação. Sempre há uma reação a partir de qualquer ação, sempre há uma reação. Vou passar de baixo aqui. Então, aí no caso, agora a gente vai identificar quais são os pares de ação e reação. A gente identificou quais eram as forças que estavam provocando o equilíbrio da Irene. Agora a gente vai pular para a Marina, que eu já falei muito da Irene, e vamos ver quais são os pares de ação e reação na Marina. Então, quando a Irene puxa a corda para lá, a Marina recebe o quê da corda? Uma força de tração, certo? Vamos supor, quantos newtons de força você está aplicando nela? 10 também. Então, a corda fez na Marina 10 newtons, puxando para lá. A Marina vai fazer o que na corda? Imediatamente, para segurar a corda. Contrária de 10 newtons. Contrário no sentido contrário, mas com a mesma intensidade. Entendeu? Então, para ela dá um arrancão na corda aí. Então, para ela segurar a corda, ela também vai ter que segurar com a mesma intensidade da força que a Irene deu na corda. Tá? Então, a Irene deu 10 newton para a esquerda, Marina vai puxar 10 newton a corda para a direita. Então, a força que a Marina exerce na corda é uma reação à força que a corda exerceu na Marina. Tá? Então, a ação da Marina a ação da corda é na Marina. A reação da Marina é na corda. Está percebendo que os pares de ação e reação eles acontecem em corpos diferentes? Então, a ação aconteceu na Marina, a reação aconteceu na corda. Sempre, nunca é no mesmo corpo. Tá? E isso é questão de prova, isso é questão de conceitual de física
que você ganha de graça se você souber isso. Porque tem Enem, tem tudo quanto é prova de física, tem esse tipo de conceito. Tá bom? Testando esse tipo de conceito seu. Se as forças estiverem todas aplicadas num corpo só, elas nunca podem ser ação e reação. Aí lembrem sempre disso, do exemplo do professor da Marina. Ó, se você bater em alguém, alguém vai reagir em você. São pessoas diferentes. Entendeu? Então, gente, obrigada. Muito mesmo. Então, primeira lei aqui, né? Resultante é igual a zero, equivale a uma situação de equilíbrio. Esse é o resumo da primeira lei. A terceira lei é a da ação e reação. O que eu tinha para falar da ação e reação para vocês era basicamente isso. Vou colocar aqui, em corpos iguais, em um corpo, em um único corpo. Em corpos diferentes. E isso, então, a terceira lei de Newton a gente vai usar mais em termos conceituais mesmo. Se cair na prova, então, que a força de atrito na Irene e a força do cabo na Irene são pares de ação e reação, o que vocês vão falar? Verdadeiro ou falso? Vou repetir a pergunta. A força que a corda, a força de tração da corda na mão da Irene e a força de atrito no pé da Irene são pares de ação e reação? Não, falso. Porque eles estão aplicados no mesmo corpo, que é o corpo da Irene. Agora, a força do pé da Irene no chão e a força de atrito do chão no pé da Irene são pares de ação e reação. A força da mão na corda e a força da corda na mão são pares de ação e reação. Entendeu? E, realmente, a lei de Newton não é um assunto fácil. Não tem perigo se vocês ficarem em dúvida ainda, a gente vai tentando tirar. Segunda lei. Posso passar para a segunda lei? A segunda lei eu vou expressar por uma fórmula, e já vou explicar a fórmula. Resultante de forças em um corpo, novamente, né? Quando a gente fala em resultantes, é num único corpo, tá? Resultante de forças em um corpo é igual a massa desse corpo vezes a aceleração que ele adquirir. Quer que copie aqui? Quer que escreve? O que é cada um? Ou vocês... A de aceleração vocês já lembram fácil. O R é de resultante. Inclusive, eu vou expressar aqui, ó, resultante, sendo que resultante é igual a força 1 menos força 2. Vamos supor assim. Se estiverem atuando duas forças no corpo, e se estiverem atuando mais forças? Você olha todas que estão para o lado direito, soma todas elas. Somatório de forças do lado direito, menos o somatório de forças do lado esquerdo. Num cabo de guerra, por exemplo, às vezes tem muitas outras pessoas fazendo força simultaneamente. Então, você soma todas aquelas forças para a direita, diminui de todas as forças para a esquerda e acha a resultante naquele ponto ali da corda. Entendeu? Então, é sempre uma diferença resultante. Tá? Aí, eu vou dar uma situação real aqui. A resultante de forças na... Deixa eu ver se eu peguei um exemplo que é melhor. Pode dar. Gente, eu não pus um exemplo aqui não, então eu vou fazer um exemplo qualquer aqui. Tá. Eu vou fazer um exemplo, mas não com cabo de guerra. Não, vou fazer com cabo de guerra sim. Vai. Vamos supor que a Marina, de uma hora para outra, assustou a Irene porque puxou muito mais. Alguém foi lá ajudar a Marina. Né? Aquela hora que eu fui lá com o microfone, na verdade, eu dei uma ajudinha para a Marina. E aí a nossa força juntas ficou 10 mais 10, ficou 20 newtons. Então, peraí. Tá aqui Irene, Marina e Aline. Ficou 20 newtons, 10 mais 10, 20 newtons para cá. E a corda aqui, né?
e somente 10 newtons da Irene para lá. Então, ficou uma resultante de quanto? Resultante é igual a 20 newtons, que é a maior força, tá? Peguem sempre onde tiver a maior força e subtraiam pela menor força. Ficou 20 newtons menos 10, que vai dar 10. Essa resultante de 10 newtons está para que direção? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Ó, aonde que está o lado que vai ganhar, né? Para a direita. Então, essa resultante é uma resultante de 10 newtons para a direita. Ou eu escrevo aqui, para a direita. Tá. Agora eu vou pegar essa equação, tá? Que é a nossa segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é: todo corpo que tem uma resultante de força diferente de zero vai sofrer uma aceleração dada por aceleração vezes a massa é igual a resultante, tá? Então, vou pegar aqui resultante, não vai dar para ver, né? Não sei por que eu fico miserando o quadro. Posso ir para cá? Posso? Então, resultante, eu já vi por essa daqui, que é 10 newtons. Resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, 10 newtons, que é a minha resultante que eu achei, é igual a massa vezes aceleração. Só que eu quero saber qual é a aceleração do corpo, da Irene, tá? Quanto que a Irene foi puxada para a direita? Irene, você pode falar o seu peso para a gente? 58? Posso arredondar para 60? Então tá. Não pode, né? A gente pergunta o peso das pessoas, é engraçado, elas sempre respondem errado, né? Não tem ninguém que responde certo. Não é porque para mais ou para menos, é porque o peso dela seria 580 newtons. Mas ela responde qual é a massa dela. Eu já pergunto qual é o peso mesmo, porque se eu perguntar qual é a massa, ela vai, ninguém nunca me perguntou qual é a minha massa, eu não sei não. Então, a massa dela é 58. Vou substituir o M, o 10 continua aqui, que era a nossa resultante. O M eu vou substituir por 58, certo? E a aceleração continua aqui. Agora, o que eu preciso fazer para descobrir a aceleração? Lembra daquela fórmula lá de distância igual a V vezes T? O que eu preciso fazer para descobrir qualquer variável? Preciso isolar essa variável. Então, eu tenho que deixar o A sozinho de um lado da igualdade. Como é que eu faço isso? Botando 58 para o lado de lá. Como é que eu faço 58 para o lado de lá? Dividindo ou multiplicando? Isso mesmo. Porque ele estava multiplicando aqui, a balança tem que ficar pesada igual. Então, vai ficar A é igual a 10 dividido por 58. Gente, vocês não se importam não se às vezes o A está na direita e eu passo ele para a esquerda, porque se eu passar sem mudar nada das operações, tanto faz um lado como o outro, tá? Aqui o Newton? Sim. No final da resposta. Na hora de fazer a equação não precisa, eu nunca coloco. Porque fica um monte de letras e embola a cabeça da gente. Eu coloco sempre no final. Mas aí você tem que lembrar de colocar no final. Se você acha que você vai ter muita dificuldade de lembrar, coloca na equação inteira. E vai colocando parênteses, tipo assim, 58 quilos vezes, sei lá, vezes A é igual a 10 newton. Vai colocando tudo entre parênteses para você saber que se trata de uma única medida. Então, 10 dividido por 58, vamos ver aqui. Ei, Ângela. Só no vídeo. Cadê a calculadora aí, gente? Não, porque o 10 já está de um lado da igualdade. Você quer passar o número que está acompanhando o A? O A que eu quero isolar. Entendeu? Fez aí? 0,17. Tudo bem. 0,17 metros por segundo ao quadrado, ou seja, mais ou menos 0,2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Ok. Ao quadrado? Ah, não, isso aqui não é um número ao quadrado. O metro por segundo ao quadrado, você não se preocupe, que é a nossa unidade de aceleração. Tá? É porque a aceleração é igual a V dividido por T. É a fórmula de aceleração. E V não é metro por segundo?
a unidade do V, a unidade da velocidade, aí a aceleração é metro por segundo dividido por segundo. Então fica metro por segundo ao quadrado. Não, esse quadrado aqui é da unidade de medida. A unidade de medida fica intacta. É metro, é segundo, é metro por segundo. Cada unidade de medida fica paradinha ali no lugar. Não precisa mexer com ela, não. Você só mexe com os números quando você for fazer os cálculos. Tá bom? Fechou. Só preciso ver o horário, porque eu acho que está pegando... Ah, não está pegando ainda a aula do pessoal, não. Um pouquinho? O que você acha que você queria que voltasse? Porque dá tempo, a gente só falta falar de energia e de trabalho. Aham. Ok. É zero, exatamente. Quando você for ler lá no conteúdo de novo a primeira lei de Newton, ela fala que um corpo que tem resultante de forças nele igual a zero, ou seja, que as forças se equilibram, esse corpo ou está parado, né, ou quando ele se move, se ele estiver se movendo, ele está se movendo a velocidade constante. A velocidade dele não está variando. Se a velocidade estiver variando, aí já cai da primeira lei para a segunda lei, que aí já é uma aceleração. A velocidade dele ou está aumentando a aceleração positiva, ou está diminuindo, uma aceleração negativa, retardando o movimento. Só vai acontecer isso de acelerar ou retardar o movimento se a resultante de força for desequilibrada, for diferente de zero. E agora o som não está estourando, não, porque o microfone está na minha boca. Então tá. Fechou, então vou passar para o próximo. Unidade 4. Agora eu quero 4 voluntários. Não, pode ser 3. Tá bom, vai. Vai eu mesmo. Vou usar. Não, já arrumei uma voluntária aqui, a minha amiga cadeira. Deixa eu escrever o nome da unidade, né? Unidade 4. Trabalho. Gente, eu vou escrever aqui a fórmula do trabalho, mas eu já vou explicar, viu? Esse Tesla aqui, que é uma letra grega, Tesla vai indicar o trabalho, certo? Trabalho é sempre igual a força, uma força sendo aplicada e provocando um deslocamento do corpo, sendo aplicada num corpo e provocando por conta disso um deslocamento no corpo, vezes uma parte de ângulo, porque não é em qualquer inclinação que eu possa aplicar essa força para ela causar um deslocamento e ser trabalho. Já vou explicar isso, tá? Não se assustem com a fórmula, só vou deixar aqui e aí a gente já volta nela. Essa parte angular vocês quase não vão preocupar, eu só botei aí para ficar completo, para eu não estar enganando vocês que trabalho é igual a força vezes deslocamento, porque tem essa parte aqui também. O que é isso aqui? Cosseno de θ, tá? Cosseno de um ângulo qualquer. E ângulo, inclinação, né, gente? Então, vamos lá. Vou desenhar aqui, com meu corpo e a cadeira aqui, minha voluntária, 3 situações. Primeira, eu vou levantar essa cadeira de baixo para cima, tá? A cadeira está deslocando de baixo para cima. Eu estou aplicando uma força também para cima, certo? Então, a força e o deslocamento da cadeira, eles estão no mesmo ângulo, certo? E tanto tem força, certo? Quanto tem deslocamento, não tem os dois? Beleza? Então, nessa situação, a gente tem ou não tem trabalho? Tem trabalho. Por quê? Eu tenho força, minha força foi para cima, eu tenho deslocamento de baixo para cima e tenho o mesmo ângulo. É isso que eu quero, só vou frisar isso sobre esse ângulo. Você só tem que saber isso. A inclinação precisa ser a mesma.
ou eu tenho que ter o meu deslocamento no mesmo sentido da minha força, ou eu tenho que ter meu deslocamento no sentido contrário da minha força. Já vou explicar como seria diferente disso, tá? Com outro exemplo. Então, força e deslocamento têm de estar na mesma direção. Com a mesma direção eu já mato o negócio, porque uma coisa, gente, ó, isso aqui é uma direção. Leste, oeste. Ou em inglês, leste, oeste, tá? Ou esquerda, direita, vai melhor. Esquerda, direita. Direção é esquerda, direita, direita, esquerda, é a mesma direção. Sentido já é mais limitado. Se eu vou daqui para cá, meu sentido é para a direita. Se eu for daqui para cá, meu sentido é para a esquerda. Então, o sentido, ele é uma coisa um pouco mais específica do que a direção. Mas a direção, quando eu falo que a força e o deslocamento eles têm que estar na mesma direção, eu já estou contemplando o fato de eu empurrar para a direita e ele vir para a esquerda, aí ainda é trabalho, e eu empurrar para a direita e ele ir para a direita mesmo. É trabalho. Então, é essa contribuição do ângulo. Eu tenho sempre que saber que o ângulo tem que ser o mesmo, eles têm que estar na mesma direção. O ângulo, na verdade, para isso acontecer, para eles estarem na mesma direção, o ângulo precisa ser 0. Tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito com vocês. É porque quando o ângulo entre a força e o deslocamento é 0, o cosseno de 0 é 1. E aí, cosseno de 0 é 1, essa fórmula vira F vezes D, vezes 1. Tá? Calma. Vamos lá. Falei que vocês não precisam preocupar muito com a fórmula. Eu estou fazendo de alegre aqui. O que vocês precisam saber da fórmula? É isso que eu já coloquei aqui. A parte complicada da fórmula, vocês só precisam saber isso, que a força e o deslocamento tem que estar na mesma direção. Porque se eles não estiverem, eu vou dar o exemplo agora, se eles não estiverem na mesma direção, esse cosseno vai, por exemplo, se eles estiverem em direções perpendiculares, ó, isso é estar na mesma direção. Por exemplo, retas paralelas. Isso aqui é estar em direção perpendicular. Se a força e o deslocamento estiverem em direções perpendiculares, esse cosseno vai ser 0. E aí vai zerar todo o resto. Meu trabalho vai ser 0. Por quê? Quando eu tenho multiplicação, qualquer termo desse, se for 0, 0 vezes qualquer número é o quê? 0. Então, eu não posso não posso me dar o luxo de que nenhum desses termos seja 0. Tá bom? Então, é isso que a gente vai tentar garantir. Beleza. Vamos aos outros exemplos que eu acho que vai elucidar melhor. Tá ali. O outro exemplo é o seguinte, gente. Eu estou aqui empurrando essa cadeira contra o chão. Tem força? Tá de onde para onde? De cima para baixo. Isso mesmo, vocês já estão sabendo identificar o sentido da força. Tem força. Então, aqui não é 0. F, beleza. E tem deslocamento? Não. Então, a gente zerou o deslocamento. Se zerou o deslocamento, 0 vezes qualquer força, pode ser 1 milhão de newtons. 0 vezes qualquer força, vezes qualquer ângulo, vai dar o quê? 0. Então, não tem trabalho nessa situação aqui. Mesma coisa se eu estiver empurrando essa parede. A parede não se move, não tem trabalho. Tá bom? O que mais? Qual era a outra situação? Só mais uma. Ah, e essa tem a ver com o ângulo. Tem trabalho aqui, ó. Tem? Perguntar de novo. Tem trabalho aqui? Tem? Uai. De novo. Tem trabalho aqui? Estou segurando ela. Isso. A minha força... Agora, tem trabalho aqui? Tem. Tá? Agora, e aqui? Já vou explicar. Ó, por quê? A minha força está para onde? Né? Em que direção? Vertical. Em cima e embaixo. Então, eu vou desenhar aqui.
A minha força na cadeira tá para... Ixi, gente, cadê o... Aí, ó. Minha força está para cima, erguendo a cadeira. O peso da cadeira está para baixo. Minha força está equilibrando o peso da cadeira, está para cima. Mas a cadeira estava se movendo para cima? Ela estava se movendo junto comigo para a direita. Velocidade dela, ou deslocamento dela. Lembra que eu falei? Se a força e o deslocamento forem perpendiculares, que é quando eles não têm, quando eles são assim, né, como vocês viram, esse cosseno aqui vai ser zero. A gente vai zerar essa parte angular. Eles não têm inclinação em comum. Eles têm inclinações totalmente opostas. Um é para cima, o outro é para leste. Tá? Quando eles são assim, isso aqui é zero. Se isso é zero, o trabalho vai ser zero também. Então, sempre eu posso estar sustentando o mundo com as mãos. Lembra do exercício do fórum? Posso estar sustentando o mundo com as minhas mãos, ou um elefante, alguma coisa muito forte. Se eu estivesse movendo ele assim, só sustentando o peso dele, eu não vou estar realizando trabalho. É ingrato isso, eu sei, mas é verdade. Tá? E deixa eu ver. É isso, gente. Deixa eu ver se tem mais uma coisa de trabalho aqui. Tem. Vamos calcular um caso. Tá. Antes da gente calcular um caso, vamos só reforçar essa equação aqui, então. O que ela nos diz, então? Que para eu ter trabalho, para eu realizar trabalho sobre um corpo, eu não posso só aplicar uma força sobre esse corpo. Deixar isso, que é importante. Ah, meu Deus, consome esse trem na minha frente. Que eu sempre pego a que está sem tinta. Então, para eu fazer um trabalho sobre um corpo, não basta que eu aplique uma força sobre o corpo. Esse corpo precisa se mover. Mas se eu estiver aplicando uma força e ele estiver se movendo, mas a força e o deslocamento dele estiverem perpendiculares, como no caso se eu estiver segurando essa bolsinha, andando com ela assim, estou fazendo trabalho nenhum sobre ela. Então, todas essas condições precisam estar sendo satisfeitas. Eles precisam estar na mesma inclinação, o corpo precisa se mover e eu preciso estar aplicando uma força. Tá bom? Agora vamos usar essa equação para um caso assim, ó. Tem um bloquinho aqui, que é a minha cadeira. Já vou fazer cadeira. E eu estou empurrando ela. Tá? Empurrando ela com as duas mãos fica mais fácil. Eu estou empurrando ela para lá, com uma força de 10 newtons. Essa força de 10 newtons pegou, hein? E a cadeira está se moveu 10 metros. Certo? Vejam bem, quando que eu falei que esse cosseno é 1? Vai ser sempre. Na nossa prova, pode ter certeza que você não vai precisar desse cosseno aí. Tá? Por quê? Porque ele vai ser 1. Quando que ele vai ser 1? Quando eles dois estiverem na mesma direção. E aqui está, né, pessoal? Estou aplicando a força para a direita e a cadeira também está indo para a direita. O deslocamento também é para a direita. Então, cosseno de 0 graus, que é quando eles estão indo para a mesma direção, é 1. Então, como é que vai ficar aquela fórmula lá? Vai ficar trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes 1. Tá? Que é cosseno de 0. Vou até colocar aqui. Vezes cosseno de 0 graus, que é igual a 1. Então, vai ficar trabalho é igual a força. Quanto que era a minha força aqui no problema? 10. 10 newton. E o deslocamento? 10 metros. É só multiplicar, tá vendo? Vezes 1. Que vai dar trabalho é igual a 10 vezes 10, 100. 100 o quê? Qual que é a unidade de trabalho? Essas unidades vocês têm que mais ou menos saber, viu? É joule. Lembra? Trabalho, energia, tudo é em joule. Que é simbolizado pelo J. Ou você pode escrever joule também. Mas não vai me escrever joule, hein, gente? Ó, joule. É joule. A gente fala joule, mas é joule. Não? Naqueles que tinham aquele autocorrigível que tinha um quadradinho assim?
Será que não era o número? Porque que ele estava programado para aceitar. Eu acho que era o resultado que estava errado. Você deve ter colocado algum algarismo errado. Porque a unidade está... É. Mas você... Ah, tá. Às vezes erro de digitação que você está falando, né? O quê? Não, não tem problema não. Isso não precisa disso não. Esteja zoando com eles. Obrigada. Aquilo lá eu estava tampando. Entendi. Entendi. Foi até bom, porque aquilo lá não precisa mesmo não. Então tá, gente. Trabalho é isso aqui. Alguém tem alguma dúvida do que foi explicado aqui? Você quer alguma dúvida? Diga. Uhum. Certo. Aham. Aham. Sim, sim. Eu vou mudar até aquele conteúdo para o ano que vem. Vai ser cobrado no nível do fórum de discussão e dessa revisão. Por quê? Vou te falar uma coisa assim, não grave isso. De começar. Bom, como a gente está trabalhando aqui com uma explicação totalmente atrelada aos exercícios, o exercício que a gente vai fazer aqui é de montanha-russa, tá? Pelo menos um pedaço da montanha-russa aqui. Uma montanha-russa de levinho aqui. E eu já vou começar por ele, porque as explicações vão ser dadas todas simultâneas ao nosso exercício. Então, vamos supor que tem um carrinho lá no alto, que é sempre assim, né? O carrinho começa lá do alto. Por que que um carrinho de montanha-russa começa lá do alto? Porque a montanha-russa ela intercala dois tipos de energia. É a energia potencial, que é uma energia associada à altura do corpo, tá? Já vou explicar. Com energia cinética, que é a energia quando o corpo está com velocidade, quando o corpo está em movimento, ele está com energia cinética. A montanha-russa ela faz a energia cinética virar energia potencial para ele subir de novo e faz a energia potencial de quando ele está alto virar cinética. Ela fica intercalando isso, por isso é o nosso exemplo perfeito. Tá? Então, vamos lá. O que é a energia potencial? Vou colocar aqui embaixo. Não, vou colocar aqui mesmo. Energia potencial. Gravitacional, porque tem a potencial elástica, mas a gente não vai estudar ela não. Potencial gravitacional. É uma energia devido ao corpo estar a uma grande altura, porque imagina, uma minha bolsinha. Não faz muito estrago, né? Se eu jogar isso aqui na Marina, não faz muito. Só se pegar no óculos dela, sei lá. Mas, se isso aqui cair de uma altura muito, muito, muito grande, no alto do Monte Everest, esse trem vai fazer um estrago danado se chegar, assim, de qualquer jeito em alguém, né? Porque ele estava com uma energia muito grande de posição. Então, essa energia de posição é chamada energia potencial. Então, devido à altura. Devido à posição, vou colocar. Agora, imagina um caminhão desgovernado, aquele motorista do caminhão que dormiu, né? Ele tem uma energia cinética. Ele está lá dormindo, mas está com energia cinética o caminhão, porque tem uma velocidade associada àquele caminhão. O caminhão está em movimento. Então, se o caminhão bater em alguém, se o caminhão bater no outro carro, vai liberar toda aquela energia cinética ali dele, vai fazer um grande estrago. Tá? Então, a energia de movimento é essa energia que também pode provocar um grande estrago. Né? Só que é uma energia a que esse estrago está associado a um movimento anterior do corpo, devido ao movimento. Então é assim, gente, ó, a energia potencial, se eu tenho uma altura, essa altura se multiplica a gravidade da Terra, que se multiplica a massa do corpo e me gera uma energia causadora de estrago, chamada potencial. Então a fórmula para energia potencial é massa da pessoa ou da minha bolsinha, do objeto, vezes a gravidade da Terra, que no caso é 9,8 metros por segundo quadrado, vezes a altura em que o corpo está. Tá bom? Então, essa é a fórmula para energia potencial. Se vocês tiverem que usar essa fórmula, ela vai estar na prova.
Da mesma forma, a energia cinética de um corpo, aquele caminhão, ele só tem energia cinética por quê? Porque ele tem uma velocidade que é elevada ao quadrado, multiplicada pela massa, e isso tudo dividido por 2, que é meio de mv ao quadrado a forma, nos dá a energia cinética. Não preocupe com esse quadrado, você. Só se você ficar de recuperação. Um passarinho me disse que vai ter um exercício desse para quem ficar de recuperação, hein? Cuidado. Fração, eu sei. Mas fração é a mesma coisa que você mesma me ajudou a responder. Ó. Se o 2 está dividindo e você quer passar ele para lá, ele estava dividindo e você vai passar ele como? Multiplicando. Vai ficar 2 vezes a energia cinética é igual a mv². E por aí vai, você vai fazendo. Ah, o m está multiplicando, então ele vai passar dividindo. 2 vezes a energia cinética dividido por m é igual a v². Menos 1, E é igual a menos V, vamos supor. Então, V também é igual a menos E. Ou vamos supor que é menos V mais 10. Então, vai ficar E, o 10 não está somando, ele não está de um lado da balança e eu não quero passar para o outro lado. Sempre que eu passo para o outro lado da balança, eu tenho que passar o quê? Com a operação contrária. Qual que é a operação contrária do somando, da soma? É a subtração. Então, vai ficar o 10 para passar para o lado do E, ele vai ficar menos 10. Estava mais 10, vai ficar menos 10. É igual a menos V. O menos V continua ali, né? Não, é sempre assim. Você quer deixar o V para o outro lado? Você quer passar o V para o outro lado? E deixar o 10 do lado de lá? Então vai ficar assim, ó. Eu acho importante isso, viu, gente? Por isso que eu estou parando. Não sei o que vocês acham. Ó, o 10, eu vou permanecer do lado que ele estava mesmo. Então não mexo no sinal dele. Mas o V, ele estava negativo do lado direito e eu vou passar ele para o lado esquerdo. Sempre eu passo do outro lado da igualdade com o sinal, com a operação contrária. Qual a operação contrária da subtração? Adição. Então vai ficar mais V. Tá bom? É assim. No próximo ciclo a gente trabalha mais matemática, você tenta ver em plantão de dúvidas. Para essa prova eu tenho certeza que vocês vão, com essa revisão aqui, vocês vão ir ter sucesso. Cadê? Então, voltando aqui, gente. A energia potencial, então, ela é devida à altura do corpo. Esse carrinho está parado, mas ele está altamente energético porque ele está a uma altura, sei lá, vou botar exageradamente aqui. Está a uma altura de 100 metros. Tá? Talvez não seja tão exagerado, talvez seja por aí mesmo. E aí, qual que é, se a massa dele for 40 quilos, né? Se a massa dele for 40 quilos, qual que é a energia potencial dele? Vou sempre supor que a gravidade... lógico, o exercício tem que me dizer quanto a gravidade é. Mas eu geralmente boto lá no exercício que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, é sempre 10. Ou é 9,8. Quando a pessoa quer colocar exatamente como é, tem que colocar 9,8. Então, vamos calcular primeiro, letra A. Qual que é a energia potencial no ponto A? Vou colocar esse como ponto A, ponto B, ponto C. Qual que é a energia potencial do carrinho no ponto A? 40 vezes 10 vezes 100. Certo, gente? Ó, 40 é a massa, 10 é a gravidade, a aceleração da gravidade, e 100 é a altura. Certo? H é igual a 100 metros. H é a altura, viu, gente? Não sei porquê, mas eles usam para símbolo de altura. Então, vamos lá. Quanto que dá isso daqui? 4 e mais tanto de 0. 1, 2, 3, 4. 40 mil. Então, a energia potencial no ponto A é 40 mil joule. Tá bom? Dúvida aqui?
É? Aí, você faz o quê? Na prova não vai ser. Mas aí você faz o quê? A altura mgh não é igual à energia potencial? Então, a altura vai ser igual à energia potencial. Tudo que estava multiplicando, que é esse, no caso é o mg, vai para lá o quê? Dividindo. A altura vai ser energia potencial dividido por mg. Tem erro não, mãe? Você sabendo passar as coisas para o outro lado da igualdade, se a coisa está multiplicando, ela passa dividindo. Se ela está somando, ela passa subtraindo. Se ela está subtraindo, ela passa somando. Sempre operação contrária. Lembra da balança sempre. A balança tem que ficar. Dos dois lados da igualdade tem que ficar igual. Tá, gente, aqui o carrinho estava parado. Ele tem energia cinética? Quando ele está parado lá no alto? Não. Toda a energia dele é energia potencial, que é devido à altura dele. Então, uma coisa que eu vou falar bem rápido para vocês, mas que é muito importante. Essa energia dele vai se conservar, tá? Ele vai ter sempre essa energia de 40 mil joules. Por quê? Porque eu estou supondo, isso não é na vida real, tá? Porque na vida real a gente perde para o atrito. Mas nos exercícios de física que vocês vão ver por aí, eles sempre vão falar para você, despreze as forças, supondo que o atrito é desprezível, despreze as forças dissipativas, tá bom? Então, considerando um sistema conservativo, em que não perde calor, não perde energia para o calor, não perde energia para o atrito, a gente vai ter que esse 40 mil joules aqui vai se manter durante todo o percurso da montanha-russa. Como é que faz, então, se aqui no ponto B ele vai estar uma altura zero? Se a altura é zero, a energia potencial dele é quanto? Zero. Se a altura é zero, a energia potencial no ponto B é zero. Concorda, Irene? E se a energia potencial dele é zero e eu falei que o 40 mil joules se conservava o caminho inteiro, cadê esses 40 mil joules? Foi para onde? Se transformou em energia cinética. Muito bem, André. Tá bom? É essa a ideia que eu queria que vocês entendessem. O carrinho subiu. Até porque se a energia dele fosse zero aqui, como é que ele ia conseguir subir de novo? Ele só consegue subir de novo, ganhar um pouco de energia potencial de novo, porque ele tinha energia cinética muito grande aqui. Parte dessa energia cinética transferiu de novo para o quê? Para energia potencial, energia devido à altura. Tá? Então aqui eu vou ter uma alturinha menor. Letra B. Qual é a energia potencial no ponto B? Qual que é que a gente falou? Tem altura aqui? Não, é zero. Então, a energia potencial também é zero. Então, qual é a energia cinética no ponto B? A gente acabou de falar. Eu falei que os 40 mil joules se conservam o caminho inteiro. Então, essa energia de 40 mil joules que ele tinha aqui, que era potencial, se transformou toda em cinética. Então, a energia cinética no ponto B é 40 mil joules. Sacou? 40 mil joules. Agora é um caso, Maria... Você gosta que chama de quê? De Salene? Normalmente o povo chama de Salene. Então, Salene, aqui na letra C, que é o último que a gente vai fazer, já vem um caso em que a gente vai calcular a altura, como você falou mesmo. Tá. Eu vou dizer para vocês que no ponto C, o carrinho chegou aqui, ó, com uma energia cinética de 20 mil joule. Tá? Então, qual é a energia potencial dele ali? 20 mil joule. Como é que você fez essa conta, Marina? Você sempre fazendo as contas de cabeça. Hã?
Foi no chute? Se a energia... Não, então vou fazer aqui 10 mil joules, para não ficar igualzinho. A energia cinética do carrinho no ponto C é 10 mil joules. Opa, cadê aqueles 40 mil joules que eu falei que se conservava o caminho inteiro? Isso. 10 mil virou... 10 mil continuou sendo energia cinética, que tinha virado tudo energia cinética aqui, os 40, né? 10 desses 40 virou energia, continuou sendo energia cinética, e os outros 30 viraram o quê? Energia potencial devido à altura. Então, energia cinética aqui, no ponto C, é 10. Portanto, energia potencial no ponto C é 40 mil menos 10 mil, que é igual a 30 mil. Certo? Aí, por que eu falei que a gente ia calcular a altura? Se a gente tem que a energia potencial no ponto C é 30 mil, qual é a altura, então, desse ponto C? A gente tem energia potencial em C é igual a M vezes G vezes Hzinho, né, H minúsculo. Energia potencial de C a gente já viu que é 30 mil. A massa continua sendo 40 do carrinho. Gravidade continua sendo 10. Só calcular a altura. Agora é com você, Salene, que você já sabe. Sério, você chegou com essa dúvida, mas você foi que mais participou para passar as coisas de um lado para o outro da igualdade. Então, eu queria sua ajuda aqui. Ó. Se eu quero isolar o H, fica H igual a 30 mil, que era o que tinha do outro lado da igualdade. Faço o quê? Dividido por quanto? Já posso fazer a multiplicação aqui de uma vez, né? Quanto que é 40 vezes 10? 400. Então, era 400 vezes H. Agora vai ficar 30 mil dividido por 400. Aí, vou fazer essa operação assim. Corto 2 zeros aqui, corto 2 zeros aqui, só para simplificar. Vai ficar 300 por 4, que dá 75. 75 metros. Tá? Tudo bem, acabou de acabar também. Obrigada pela presença e pela participação, viu, Marina? Na hora que ninguém quis puxar o cabo ali de guerra, você foi. Pronto, gente, obrigada. Por hoje é só.